Provérbios capítulo 14, o versículo 12 diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa agora nos ajudar a entender, que o Senhor agora nos ajude a concentrar, nos ajude a colocar de lado tudo aquilo que venha nos distrair, que venha nos tirar a atenção da pregação da Tua palavra esta noite. Abençoe cada um de nós aqui presente, peço o poder do alto, em nome de Jesus. Amém. Vamos então sentar esta noite e estamos falando no nosso tema, que já vem, acho que estamos no terceiro mês, falando sobre atalhos do atraso. E hoje nós vamos falar sobre atalhos do atraso no casamento. Atalhos de atraso no casamento. Esse versículo que nós lemos, Provérbios 14, 12, ele é muito importante, tão importante que Deus o repete. Deus inclui na sua palavra as exatas mesmas palavras em Provérbios 16 e versículo 25, que diz: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Pastor, mas não é o mesmo versículo? Mas é outro capítulo, outro versículo. Por que será que Deus fez isso? Será que Deus esqueceu que já tinha colocado e colocou de novo? Não, Deus está repetindo. Quando Deus repete, não é só essa, existem outros exemplos que Deus repete. Muitas vezes repete a mesma ideia. Aqui não é a mesma ideia, são as mesmas palavras, é o mesmo versículo, trazendo atenção a esse importante versículo que fala que há caminhos que parecem direito a quem? Ao homem. Para a gente, parecem ótimos, bons, direitos, mas o seu fim são os caminhos da morte. Isso basicamente é a essência da série, é basicamente a essência do tema que nós estamos trilhando, atalhos do atraso. Algo que para a gente parece direito, para a gente parece certo, para a gente parece 100%, maravilhoso, mas o fim dele são caminhos da morte. Se nós soubéssemos que aquele caminho é o caminho que leva à morte, ninguém em sua sã mente entraria naquele caminho, tomaria aquele atalho. Mas ele parece para a gente direito, ele aparenta. Bom, é algo que a gente olha e fala, que maravilha, isso aqui vai ser maravilhoso, é direito, é certo, isso aqui vai ser um verdadeiro atalho, vai economizar tempo, vai encurtar a viagem, vai trazer benefício. Só que não, são caminhos da morte. Existem atitudes que, se adotadas num casamento, são extremamente nocivas. Algumas dessas atitudes até parecem inócuas, inocentes. Elas podem parecer inconsequentes, até mesmo vantajosas a nós. Aos nossos olhos, certas atitudes parecem ser boas, mas não são. Essas atitudes não são exclusivas ao casamento. Nós vamos ver algumas dessas atitudes, mas nós vamos aplicá-las a um contexto de casamento, mas elas não são exclusivas a um contexto de casamento. Tá? Então nós vamos aplicá-las e abordá-las do ponto de vista de um casamento, mas não quer dizer que não pode ser usada para corrigir qualquer situação ou cenário em que haja algum relacionamento, ou trazer grande benefício a qualquer situação que sejam aplicados. Então vamos a partir de agora ver então alguma desses verdadeiros atalhos do atraso, coisas que podem até parecer que tem alguma vantagem, que vão poupar algum tempo, algum esforço, mas não é bem assim. Olha comigo então para Provérbios 18, e olha no versículo 13. A primeira atitude, que pode ser muito nociva, e que parece ser inocente, inconsequente, inócua, e às vezes até proveitosas, é a seguinte: não ouvir. Como assim, pastor, não ouvir? Não ouvir.
Eu não estou dizendo que você é surdo ou tem problema de audição. Não estou falando sobre escutar, eu estou falando sobre ouvir. Provérbios 18:13. O que responde antes de ouvir, comete estultícia, que é para vergonha sua. Então é vergonhoso. O que é vergonhoso? O que causa vergonha? Responder antes de ouvir. Responder antes de ouvir quer dizer que você não ouviu. Você não ouviu. Você pode até ter escutado, mas você não ouviu. Talvez você não ouviu em termos acústicos, sonoros. Você mecanicamente, fisiologicamente não ouviu, porque, sei lá, tinha muita cera no ouvido, tinha muito barulho da rua e você não ouviu o que a pessoa falou. Talvez é porque você estava com um plug no seu ouvido. Talvez foi isso. Ou talvez é porque você simplesmente não prestou atenção. Você simplesmente não prestou atenção. A pessoa falou, aquelas vibrações sonoras vibraram o seu tímpano, mandou sinais ao seu cérebro, você ouviu, mas você não prestou atenção. Muitas vezes eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa, estudando, a irmã Simone entra no quarto, onde eu estou, e ela fala alguma coisa, e muitas vezes, depois que ela falou alguma coisa, por uns 10, 20 segundos, eu digo, pare e repita tudo de novo, eu não ouvi nada que você falou. Eu ouvi o que eu estava falando, mas o que registrou aqui foi ou seja, nada. Ela falou alguma coisa, eu escutei ela falar, mas eu não ouvi. Eu falo, faz o seguinte, por favor, me desculpe, fale de novo. Aí eu paro o que eu estou fazendo, e ok, agora pode falar que eu estou ouvindo. Às vezes a pessoa faz isso e a gente não para o que estamos fazendo. Às vezes não estamos fazendo nada, estamos apenas pensando, nossa mente está em outro lugar, em outro assunto, a pessoa está falando, mas a gente viajou com a mente. Como alguns de vocês estão fazendo agora, eu estou pregando aqui e vocês estão lá longe. Né? O Herbert, por exemplo, tá? Estou brincando. Então não é uma questão você não ouvir, de não registrar o som, é você ou eu ou nós não prestarmos atenção. Pode ser que não ouviu, porque não parou de falar. Sabe, às vezes você está conversando com alguém, a pessoa começa a falar, você fala por cima, aí você, é isso aqui, você está respondendo sem ter ouvido o que a pessoa tem a falar. Ô fulano, o que você acha no domingo que o pastor, foi um absurdo o que o pastor falou, foi terrível. Ele falou que você era uma excelente pessoa. Não, isso estava certo. Então, muitas vezes a gente não ouve porque a gente está falando, a pessoa está falando, a gente ou estamos com a mente em outro lugar, estamos ocupados, ou talvez é o abençoado. Sim, tá bom, ok. Tá. Vamos parar. Vamos ouvir, vamos prestar atenção no que a outra pessoa tem a dizer. Provérbios 29:20. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Um homem precipitado no falar. Quer dizer isso? Bom, tem dois sentidos. Um, ele fala antes do tempo, ele fala rápido demais. E dois, porque ele não pensou direito, ou ele não ouviu outra pessoa. Ele já respondeu, como nós lemos, já respondeu cedo demais. E muitas vezes o marido, a esposa, responde sem sequer ter ouvido ou deixado o outro terminar de falar o que ia falar. Então é preciso a gente ouvir, somos admoestados a nunca fazer isso. Por exemplo, Tiago 1:19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para o quê? Ouvir. Esse pronto para ouvir quer dizer disposto, preparado para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então nós temos que estar prontos para ouvir e tardio, ou seja, vamos ouvir primeiro, vamos ouvir mais e falar menos. Mas certamente ouvir primeiro antes de responder. Agora note a correlação que existe entre não ouvir o que
o homem seja pronto para ouvir. Então veja o relacionamento que há entre não estar disposto a ouvir, falar antes do tempo, tarde para falar, e a ira, tarde para se dar. Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente ouve pouco e fala muito, isso vai gerar o quê? Atrito. Quando todo mundo fala demais e ouve de menos, vai gerar atrito, e atrito vai gerar ira, vai gerar cólera, vai gerar atrito. Então temos que ter muito cuidado para ouvir mais e falar menos. Pode até parecer perda de tempo ouvir. Mas para que eu vou ouvir? Eu já sei o que a pessoa vai falar. É evidente agora. Você está presumindo, você acha que já sabe o que a pessoa vai falar. Isso, é claro, é um grande erro. Quem não ouve é porque acha que já sabe o que o outro vai falar, já entende do assunto, já sabe qual o assunto que a pessoa vai abordar, já tem o problema, a resposta para o problema, e, somando tudo, você está menosprezando a outra pessoa. Você não está valorizando o que a outra pessoa tem a dizer. Isso vale para marido e mulher, e isso vale para filhos e os pais. Talvez não, nenenzinho de alguns meses não tenha muito a contribuir para a conversa, mas mesmo uma criança, é sempre bom ouvir o que a criança tem a dizer, e não simplesmente, você é uma criança, não sabe nada. Não interessa. É verdade que a criança não deve mandar na casa, não é a criança que manda, que determina, eu entendo isso. Outra coisa é a criança ser completamente ignorada e excluída, não ouvida. Tá? Evidentemente, quanto menor a criança, isso muda um pouquinho a dinâmica, mas sempre estamos prontos para ouvir. Na amizade, no trabalho, na igreja. Como eu disse, não é só no casamento, estamos aplicando ao casamento, mas em tudo, vamos ser pessoas que somos prontos para ouvir e tardios para falar. Vamos ouvir, prestar atenção na fala da outra pessoa. Segundo a Bíblia, a nossa meta, encontramos em Colossenses 4:5, diz assim: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Então o contexto aqui são pessoas da igreja com os de fora. Mas isso se aplica também no casamento. Se devemos fazer isso com os de fora, quanto mais com os de dentro da igreja e os de dentro do nosso lar, da nossa família. Continua, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Se você vai ter palavra agradável com os de fora, então mais agradável deve ser com os de dentro. Com os da família, com seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha. Temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Não é interessante? Para que saibais como responder. Como que você vai saber responder se você não está o quê? Ouvindo. Tá? Então, esse saber responder é justamente a gente identificar o que está sendo perguntado. Isso nos leva para o nosso próximo atalho do atraso. O primeiro que nós vimos é não ouvir. O segundo, que é colado com esse, é casado com esse, é falar demais. Não ouvir é um casamento. Se você não ouve, se você não escuta, não ouve, preste atenção, é um problema. Falar demais é outro problema. Provérbios 10:19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Falar demais vai junto, anda mão em mão, com falar antes de pensar. Se a gente pensasse antes de falar, nós falaríamos menos. Tá? Então as duas coisas são interligadas. Agora, não ter moderação, nós lemos aqui, mas o que modera os seus lábios é sábio. Então, se não há moderação, se não há controle, essa palavra moderar significa controlar. Se não existe moderação, se não tem controle dos seus lábios, das suas palavras, ou seja, você não está pensando, está saindo assim, está saindo. Você não está pensando, não há controle, você vai falar demais e coisas demais. Isso é tolice, porque o sábio modera os lábios. Então, quem não modera, controla os lábios, é tolo.
É o que a Bíblia está dizendo aqui. Quanto mais palavras falamos, mais pecado há. Mais palavras nocivas haverão. Na multidão de palavras não falta pecado. Então, quanto maior a multidão de palavras, maior a quantidade de pecado. Temos um conselho para isso encontrado em Eclesiastes 5, no versículo 2, que diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma. Então não tenha pressa em falar. Não se precipite com as palavras da tua boca. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Nós devemos ser pessoas de poucas palavras. Isso não quer dizer que você tem que contar. Hoje eu vou falar 10 palavras. Depois disso, quem não me ouviu dançou. Não é isso que está falando. Aqui está falando justamente sobre não ter pressa, não falar palavras apressadamente, palavras não pensadas, palavras, como diz aqui, nós lemos aqui, não te precipites, não se apresse. Então devemos ter menos palavras, sejamos tardios para falar, prontos para ouvir. Por isso que o não ouvir e o falar demais estão interligados. Pastor, o que seriam palavras nocivas? Na multidão de palavras não falta pecado. Então, o que seriam essas palavras pecaminosas? O que seriam essas palavras nocivas? Sejam elas intencionais ou não. Talvez não foi a sua intenção elas serem nocivas, mas foram. Então, a intenção, dizem que o que interessa é a intenção, né? Na realidade, não é verdade. O que interessa é o resultado final. Isso sim interessa. Se eu sem querer pisar no seu pé, bom, não foi minha intenção. Mas o pé está doendo do mesmo jeito. Se eu sem querer atropelar você, não foi de propósito. Mas do mesmo jeito eu estou no hospital com a perna quebrada. Então, a intenção é muito importante, mas o que vale mesmo é o resultado final. Mas lá em Provérbios 12, versículo 18, explica um pouquinho, fala a respeito dessas palavras nocivas, que vão sempre aparecer onde existem muitas palavras. Provérbios 12, 18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Então aqui nós temos duas coisas. De um lado nós temos alguns que falam com a palavra uma espada penetrante, e do outro nós temos o sábio, que tem palavras que trazem saúde. Então nós temos espada penetrante de um lado e saúde do outro. Obviamente é um contraste. Se eu pegar uma espada penetrante e furar você com ela, não vai melhorar a sua saúde em absolutamente nada. Então, aqui nós temos palavras que podem ser nocivas, como uma espada penetrante, ou podem ser uma bênção, que trazem saúde. Como nós lemos agora há pouco, em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Sal preserva, sal dá sabor. Nossas palavras devem ter esse efeito, ser agradáveis. Eu acho que a coisa mais desagradável que tem, em termos de comida, é comida sem sal. Comida sem sal é uma tristeza. E hoje é uma moda de uma salofobia. Todo mundo tem medo de sal. Eu fui para um restaurante, eu tento até levar um pouquinho de sal no bolso, porque chega lá, geralmente é sem sal. Coisa horrível comida sem sal. Pois é, nossas palavras devem estar temperadas com sal, devem ser agradáveis. Sal, para quem não sabe, traz saúde, especialmente sal integral. Tá? Não esse sal de mesa é um lixo, é veneno, não presta, mas o sal integral, seja ele a cor preferível, pode ser sal grosso, que seja. Eu não estou vendendo sal esta noite, tá? Estou dando uma dica aqui. Mas sal, ele vai melhorar. Então nossas palavras devem trazer saúde e não ser como uma espada penetrante. Tem um ditado em inglês que fala que pedras e paus podem quebrar os meus ossos, mas palavras machucam mais. É verdade. Palavras podem criar mágoas e ferimentos emocionais que muitas vezes dificilmente se curam, se saram. Então achar que só porque eu não encostei o dedo, não machuquei, não agredi, não ofendi, não.
Pelo contrário, palavras podem sim ser uma espada penetrante. Olha o que Tiago fala sobre a língua, e isso aqui é a respeito de palavras. Tiago 3,6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Palavras pesadas. Aqui a língua está se referindo à fala, ao que nós proferimos, ao que nós falamos. Tal é o poder da língua. Então, por isso devemos pensar antes de falar e, consequentemente, se a gente pensar antes de falar, vamos falar menos. Vamos falar menos. Olhe para Gênesis 2:24. Estamos vendo aqui atalhos de atraso dentro de um contexto de casamento. Então vamos ver, não é uma abordagem exaustiva, mas nós vamos ver, estamos vendo, não ouvir é um problema, não falar demais é outro problema. E a terceira e última coisa desta noite que nós vamos ver é a questão de ter uma comunicação pobre. Comunicação pobre, defeituosa, falha, é um problema. Tão sério quanto não ouvir e tão sério quanto falar demais. Inclusive, comunicação pobre muitas vezes é um resultado dessas duas coisas, de não ouvir e falar demais. Gênesis 2:24 fala assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Pastor, eu não estou entendendo. O que tem isso a ver com comunicação? O que tem o versículo 24 de Gênesis 2 a ver com comunicação pobre ou rica ou comunicação? Bom, como pode um corpo, lembrando que o marido e a mulher agora são uma só carne, são um só, como pode um corpo não ter comunicação entre seus membros, suas partes? Isso é possível no corpo? Pode, mas é um corpo disfuncional e doente. Não é um corpo normal e saudável. Como assim, pastor? Bom, se eu estou com uma coceira no meu ouvido, aí a minha mão vai coçar o meu cotovelo? Ô mão, a coceira é aqui. Tem que ver comunicação. Se o corpo está com fome e o indivíduo vai beber água, não vai resolver nada. Se o corpo está cansado, mas as outras partes do corpo decidem jogar bola, por exemplo. Então, dentro de um só corpo, precisa haver comunicação. Dentro de um casamento, onde existem duas pessoas que são uma só carne, é imprescindível que haja comunicação efetiva. E se não houver comunicação efetiva, isso vai gerar muitos problemas. O problema é o seguinte: pastor, comunicação é fácil. Eu, por exemplo, sou um excelente comunicador. A sua esposa discorda, o seu filho discorda, o seu patrão discorda, o seu vizinho discorda. Só você que acha que você é um excelente comunicador. Pastor, comunicar é fácil. É só assim, ó, eu falo e o povo escuta e acabou. Eu dou as ordens, pronto. Eu falei, estou falado. Isso não é comunicação. Então, o atalho, o perigo do atalho aqui é não dar devida atenção a uma comunicação efetiva. Achar que não é importante, achar que você já é o especialista, você já é o expert nessa área. Deviam vir consultar você sobre comunicação e você não precisa saber mais nada. Então, esse é o problema, esse é o atalho perigoso. Você caminhar numa direção onde você não dá devida atenção para atalhos. Então, sem comunicação, todo problema, ele é agravado e amplificado. Pode ser um probleminha de nada, mas sem comunicação ele vai ficar um problemão. Porque sem comunicação existe uma amplificação e um agravamento dos problemas. Daí que é tão importante deixar a pessoa falar e ouvir. E parar de falar e ouvir a outra pessoa. Porque muitas vezes a conversa é assim. Eu estou falando, a pessoa não está me ouvindo. A pessoa já está calculando, ela já está planejando o que ela vai responder você, sendo que você ainda está falando. Olha a conversa. Então, eu estou falando, a pessoa está nem é o que eu estou dizendo, ela está registrando o som, mas está pensando o que ela vai falar.
Então ela fala. Aí você não está ouvindo a pessoa, você está pensando, ok, agora eu vou falar o quê? Quando a pessoa parar para respirar, eu vou falar o quê? E eu muitas vezes identifico isso em conversas pelo seguinte: eu estou falando alguma coisa aqui, aí quando outra pessoa fala, a outra pessoa fala de uma coisa totalmente desnexa do que eu acabei de falar. Vou dar um exemplo bem exagerado. Eu estou aqui falando sobre futebol. Pastor falando sobre futebol, quero ver. Por exemplo, sobre futebol, a pessoa responde alguma coisa sobre culinária, por exemplo. Obviamente a pessoa não estava ouvindo o que eu estava falando. Então, se não há essa comunicação efetiva, existe um grave, um sério problema. Então, deixe outra pessoa falar e escute, ouça. Em vez de estar maquinando o que você vai responder por algo que você nem ouviu ainda que ela falou, porque você está falando, pensando, deixe ela falar e ouça, para que haja comunicação efetiva. Tá? Porém, existe uma outra faceta desse atalho de atraso na área de comunicação. Num casamento, numa só carne, é preciso que haja uma série de interjeções, intrometimentos, que é necessário para a saúde e a estabilidade e a santidade do casamento. Muitas vezes é necessário chamar a atenção a algum problema, alguma falha. Meu bem, você queimou o arroz de novo, meu amor. Faça mais isso não. O arroz está caro, meu bem. O gás também. Tá? Às vezes é preciso chamar alguma falha, algum problema. Às vezes é preciso dar um puxão de orelha. Às vezes é preciso admoestar. Às vezes é preciso até resistir. Ser aquela pedra no sapato da outra pessoa é necessário. Talvez não é agradável, talvez não é o que você queira fazer, mas às vezes a uma só carne precisa haver esses intrometimentos, essas chamadas. É conveniente, muitas vezes, desviar os olhos e acomodar esses erros. Deixa para lá. Ele fez isso, mas ela fez aquilo, mas... É conveniente desviar os olhos, acomodar os erros, sobre o pretexto e talvez sobre o disfarce de manter a harmonia e a convivência. Não, mas se eu falar, ele ou ela vai ficar chateado. Se eu falar, ele ou ela pode reagir. Se eu falar, ele ou ela pode não gostar. Ele ou ela pode não gostar. Às vezes se entra num conchavo de fazer o seguinte, meu bem, isso nunca é dito, mas simplesmente é praticado. Eu não chamo a atenção dos seus problemas e você não chama a atenção dos meus. Ou seja, eu faço vista grossa para você e você faz vista grossa para mim. E assim nós vamos conviver em perfeita harmonia. Só que está faltando aquele elemento de intrometimento. O que é necessário? Muito necessário num casamento. Eu finjo, então, que isso não me incomoda, e você finge que o que eu faço não te incomoda. E vai tudo muito bem até que a corda estoura. Porque sem comunicação, todo problema é o quê? Agravado e amplificado. Então no começo até que a corda estica, no começo até que a corda aguenta, mas chega uma hora que a corda se rompe, ela estoura de um lado, ou do outro, ou dos dois. E quando a corda rompe, é muito mais complicado, é muito mais difícil. Por que rompeu? Porque simplesmente não houve aquela comunicação. E aquilo foi se agravando, se amplificando, agravando, amplificando, até que a panela de pressão estoura. Então, lembre-se,
Um pouco de fermento, Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Pode ser não muito confortável, pode ser desagradável, mas lembre-se que o alvo principal do casamento não é... Você vai ouvir direito, você talvez não vai acreditar no que eu vou dizer, mas você ouvir direito, você vai ouvir direito. O alvo principal do casamento não é a nossa felicidade. Como assim, pastor? O alvo principal do casamento não é a nossa felicidade. O alvo principal do casamento não é para nos agradar. E eu falo como casal, não como indivíduos, como casal. O alvo principal do casamento não é se realizar. Todas essas coisas devem e podem estar presentes no casamento. Mas, repito, não é o alvo principal. Não está no topo da lista, não está em primeiro lugar. O alvo principal de um casamento é glorificar a Deus. Por que você acha que Jesus, que lá em Efésios 5, falando sobre o relacionamento matrimonial, menciona que o marido deve amar a igreja como o quê? Como Cristo... O marido deve amar a igreja. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você vê no Velho Testamento, Israel era a noiva de quem? De Deus Pai. Note como o matrimônio, o casamento, é algo que Deus usa para comparar não só o trabalho e o ministério dele, o trabalho e o alvo dele, mas o nosso como Deus, Cristo, deve ser refletido no nosso casamento. É como a igreja. Esse é o grande problema com as igrejas de hoje. Igreja não é para gente vir aqui, porque eu gosto de igreja que tem música piscante, luz piscante, gelo seco, música ritmada, onde as pessoas dançam e é o que eu gosto. Então eu vou para aquela igreja ali, que aquela igreja tem o que eu gosto. Meu querido e minha querida, igreja não é para fazer você feliz ou o que você gosta ou agradar você. Igreja é para agradar, igreja é para glorificar, igreja é para exaltar Cristo e a sua palavra. Então, você veja como essa ideia de eu não está só nos lares, está nas igrejas. As pessoas querem fazer aquilo que agrada a elas, o que elas gostam. E não tenha dúvida, não falta igreja que justamente oferece isso. Venha para aqui, nós temos o que você gosta. Aqui tem música, tem gospel sertanejo, samba gospel, pagospel, tem pagospel. Conhece pagospel? Por exemplo, tem pagospel. Aqui tem tudo que você quiser, tem. É só aí você escolhe. Aqui é uma igreja onde vale tudo. Aqui você pode fazer o que você quiser. Aqui somos uma igreja da graça. Tá? Eu vou pregar sobre isso. O movimento não é novo, mas está pegando força cada vez mais, chamado a hipergraça. A graça de Deus é tanta que você não precisa nem parar de pecar, não precisa nem se confessar, não precisa nem se arrepender, se sentir convicto. Isso que eu estou falando é ensinado por essa corrente de doutrina chamada hipergraça. Se você se sente culpado pelo seu pecado, você está em pecado. Você não deve se sentir culpado ou contrito pelo seu pecado, porque você está debaixo da graça. Isso é muito lindo, só que não está na Bíblia. Então, casamento não é para deixar você feliz e alegre. Agora, nada, não estou dizendo que casamento também é uma sessão de tortura, é um inferno na terra. Não é isso. Como eu disse, o casamento deve e pode ser algo que te realiza, te agrada, te faz feliz. Claro, claro. Mas quando a gente coloca isso como sendo o principal, é um atalho do atraso, porque nós só vamos ter realização e felicidade real quando nós tomamos o caminho de Deus. Então, quando Deus é refletido no nosso casamento, aí que nós vamos encontrar felicidade e gozo e realização em nossas vidas. Mas o alvo principal, o propósito principal é glorificar a Deus. Adão foi a obra-prima de Deus. Adão foi a cereja que se colocou no sundae, no sorvete, na torta. Adão foi o acúmulo de tudo. Falou, pronto, agora isso aqui é
é a joia principal da minha coroa. Adão. E para ajudar Adão a alcançar o seu potencial pleno, Deus lhe deu Eva e criou o casamento, o matrimônio, como nós lemos em Gênesis 12, 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. Para que seja uma carne, é preciso haver comunicação, e não apenas em dizer: meu bem, vamos para onde hoje? Vamos para a pizzaria. Excelente comunicação, vamos lá. Isso é importante, mas não é só nessas coisas. Que alguém quer para o Natal? Eu quero uma bolsa nova. Beleza, comunicação. Não é só isso, gente, vai muito além disso. Especialmente quando se diz respeito a admoestar, temperar com sal. Sal é muito bom, não é? Faz o seguinte, próxima vez que tem uma ferida, bota sal em cima. Pois é. Às vezes, as nossas palavras temperadas com sal vão o quê? Vão arder. Não façam isso em casa, crianças, mas coloque sal no olho. Eu falei para não fazer isso em casa, Júnior, está rindo aí. E não faça nos outros em casa também. Pastor falou para não fazer em mim, então. Se dane, olha aqui o quê? Pastor mandei não. Enfim, voltando para a mensagem de hoje. O potencial máximo de um casamento só será realizado se houver comunicação efetiva. Sem comunicação efetiva, não haverá o alcance do potencial de tudo aquilo que aquele casamento pode e deve proporcionar, se não houver comunicação. Comunicação efetiva só existe se houver amor ágape, amor efetivo, amor de verdade. É aquele amor que não visa a si mesmo. É aquele amor que não precisa de provocação ou estímulo. É aquele amor que não opta pelo mais conveniente. Sem amor, não há comunicação efetiva. É justamente o amor ágape que leva você a parar de falar e ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Falta de amor é justamente o oposto. Você não vai ouvir, você vai falar. Ele que vai me ouvir. Isso não é amor, isso não é, isso é egoísmo, que é justamente a antítese do amor, como diz a palavra de Deus, em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7, inclusive nós fizemos um estudo sobre esse texto, um estudo mais profundo nesse texto, quando fizemos o estudo sobre o amor, alguns meses atrás, ano passado. Mas diz assim, versículo 4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que é necessário para que haja comunicação efetiva. Sem esse tipo de amor, não haverá comunicação efetiva. Sem comunicação efetiva, não há um casamento efetivo, que alcança todo o seu potencial. Sem ouvir de verdade, sem pensar antes de falar, não há amor, nem comunicação efetiva. Estas atitudes, que até aparentam ser inócuas, inconsequentes e até vantajosas. Tem que ter demais, às vezes eu falo demais, e daí? Tudo bem, às vezes eu não escuto como eu devo, não presto atenção, e daí? Pois é, parecem inócuas, ao homem parecem direito, mas são caminhos da morte. São caminhos da morte. E na realidade, são verdadeiros atalhos do atraso.